Sabe, quando eu pensei em criar esse canal, eu passei um tempo pensando qual nome daria para ele. Eu sabia que tem que ser algo importante e relacionado com a matemática. Daí lembrei da escola pitagórica, comandada por Pitágoras de Samos, que ela dedicava a estudos matemáticos, dentre outras áreas do conhecimento, como a filosofia, por exemplo. Dentre vários estudos matemáticos, vale ressaltar um teorema que foi batizado com seu nome. Hoje, a aula será sobre o Teorema de Pitágoras. Meu nome é Iris Luan, eu sou seu professor de matemática e bem-vindo ao canal Pitagóricos. Se você é novo no canal, aproveita aí, se inscreve e ative o sininho para mostrar para o YouTube que esse trabalho aqui é importante. Além disso, deixa o like, por favor, isso ajuda bastante. Só mais um aviso, essa aula aqui é dedicada aos meus alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Quilombola Luiz José dos Santos. Ela vai ajudar eles a estudar ou continuar estudando nesse tempo de quarentena. Mas esse assunto também servirá para qualquer um outro que queira aprender sobre o Teorema de Pitágoras. Bem, sem mais delongas, vamos para a aula. Antes de começar a explicar esse famoso Teorema de Pitágoras, devemos relembrar que ele só funciona em triângulo retângulo. Então, antes de mais nada, nós devemos ver o que é um triângulo retângulo, ok? Vamos lá. Triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Todos estão cansados de saber que um triângulo é um polígono que tem 3 lados e, para ele ser classificado como triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. E, nesse caso, como é que a gente identifica esse ângulo? Este ângulo ele é identificado por esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aí me garante que aquele ângulo, esse cantinho aqui, tem 90 graus. Então, se um triângulo possui esse quadradinho, eu já tenho certeza que ele é retângulo e por isso eu posso usar o Teorema de Pitágoras nele. Caso não tenha, você terá que medi-lo com o transferidor. E aí, nesse caso, teria que fazer a medição e se desse 90 graus, também seria classificado como triângulo retângulo. Vale ressaltar aqui que a maioria das questões, ou todas as questões, elas vão estar relacionadas já com esse quadradinho no canto. Essa quininha perfeita, como eu gosto de chamar, ou como muita gente chama, né? Então fica fácil, vocês não vão ficar medindo se é ou não ângulo reto. A questão normalmente ela já vai vir com esse quadradinho no canto, demonstrando que é um ângulo reto, ok? E nesse triângulo retângulo, é importante destacar duas partes dele, porque os lados eles são classificados em ou hipotenusa ou cateto. Na verdade, nós temos dois catetos e uma hipotenusa, beleza? Então vamos lá. No triângulo retângulo, eu já sei que esse triângulo aqui é retângulo, e eu tenho três lados classificados ou identificados como o lado A, que é esse lado aqui, o lado C e o lado B. Para saber quem é a hipotenusa e quem é o cateto, vamos analisar o ângulo reto. Ou seja, onde é que está o ângulo reto aqui? O ângulo reto está aqui. Esse quadradinho indica o ângulo reto. O lado que está oposto a ele, ou seja, do outro lado, em frente a ele, oposto, ele é chamado de hipotenusa. Ou seja, nesse triângulo retângulo aqui, a hipotenusa nada mais é que o lado A desse triângulo. Outra coisa importante saber é que a hipotenusa sempre, e fique atento nisso, sempre será o maior lado desse triângulo. Traduzindo para vocês, em um triângulo retângulo, a hipotenusa sempre será o maior lado dos três lados. Beleza? Já os lados que formam esse ângulo reto, os outros dois lados, são chamados de catetos, ok? Ou seja, nós teremos o cateto C e o cateto B. Não importa a diferença, nesse caso é qualquer cateto, então não tem diferença nesse momento. Terá um nome específico para cada cateto quando a gente for estudar trigonometria no triângulo retângulo, ok? Mas, por enquanto, é só isso aqui. Vamos agora continuar nossa aula. Bem, agora que sabemos o que é um triângulo retângulo, vamos nos ater ao propriamente dito Teorema de Pitágoras. O que esse teorema nos diz? Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Traduzindo para vocês, o que isso quer dizer? Quer dizer que a hipotenusa elevada ao quadrado vai ser igual a quem? A um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, basicamente, é isso que diz o Teorema de Pitágoras. Você vai pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado e ela tem que ser exatamente igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Por isso que era importante vocês entenderem quem é a hipotenusa e quem são os catetos.
E aqui a gente ainda pode simplificar mais essa forma. Como assim? Por exemplo, vamos aqui ao nosso triângulo aqui retângulo. Nós sabemos que a hipotenusa é o lado A, porque está oposto ao quadradinho, está do outro lado. Então a hipotenusa ficou fácil de identificar. Se não entenderam ainda, revejam, mas vai ser isso aqui, ó. O lado que está oposto, ou seja, o que é oposto? Do outro lado. Oposto ao ângulo reto, a esse quadradinho aqui. Então, a hipotenusa é o lado A. Ou seja, nós teríamos que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, A vai ser qualquer número qualquer. Qualquer número qualquer. A representa um número, beleza? E os outros dois lados são os catetos, ou seja, eu tenho um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E isso que é o teorema de Pitágoras. Ele sempre vai ser válido em um triângulo retângulo. Isso aqui é importante também porque cai muito no Enem. Então é bom se ater a isso aqui. Esse teorema ele fundamenta basicamente a trigonometria. Por exemplo, a teoria fundamental da trigonometria ela é baseada no teorema de Pitágoras. Vamos agora para alguns exemplos para mostrar como é que funciona esse teorema na prática. Começaremos agora a resolução do exemplo 1. É uma questão bem clássica, bem básica, que utiliza o teorema de Pitágoras. Que é basicamente o seguinte: aplicando o teorema de Pitágoras, determine a medida x indicada em cada um dos triângulos abaixo. É claro que esses triângulos, obviamente, são triângulos retângulos e a gente vai poder usar esse teorema de Pitágoras. E como é que resolve isso aqui? Bem simples. A primeira coisa, antes de você usar o teorema de Pitágoras, é identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Lembrando aqui, ó, no exemplo A, nós temos aqui o ângulo reto, né, indicado por esse quadradinho. Então, o lado oposto a ele é a hipotenusa. Então, sabemos que a hipotenusa aqui, nesse caso, a hipotenusa é x, e obviamente que os catetos são 28 e 21. E aí, se lembrarem bem, o que é que diz o teorema de Pitágoras? Falamos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E agora é só substituir os valores. Quanto foi a hipotenusa? A hipotenusa vale x. Então, no lugar da hipotenusa, eu coloco x. X ao quadrado é igual a... Quanto vale o cateto 1? Tanto faz, não importa a ordem dos catetos aqui nesse caso. E o cateto 2... Vamos lá, x ao quadrado. Eu não sei quanto é, eu vou repetir. X ao quadrado. Agora eu tenho que resolver 21 ao quadrado. 21 ao quadrado é 21 vezes 21. Farei até a conta aqui embaixo. Eu poderia dizer direto a resposta, mas para vocês só conseguirem fazer uma multiplicação simples. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Dá o espacinho, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então vai dar 4, 4, 1. Ou seja, 21 ao quadrado é 441. Mas, quanto é 28 ao quadrado? Também, basta resolver essa potência. Aqui, no caso, é 28 vezes 28. 8 vezes 8, 64. Sobe o 6. 8 vezes 2, 16. Com 6, 22. Dá o espacinho. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. E 1 que subiu, 5. Logo, 7, 8, 4. Ou seja, 28 vezes 28, 784. Beleza? Agora, somaremos as duas respostas. Cadê meu papel? Agora, somaremos as duas respostas. Repete x ao quadrado. 441 mais 784 é igual a... Ó, 784 mais 441. 5. 8 mais 4, 12. Sobe 1. 7. 8. 8 com mais 4, 12. Ou seja, 1225. Toda vez que eu tiver uma potência aqui, eu passo como oposto para o outro lado. Ou seja, eu retiro essa potência e passo como raiz quadrada. Logo, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa potência que está aqui no x e vou passar ela como raiz quadrada do valor ali, ó, 1225. Calculando essa raiz quadrada aqui, você pode usar a calculadora aí nesse caso, que você vai descobrir que o valor disso aqui é 35.
Logo, x equivale a 35. Vamos agora para a letra B. Na letra B aqui, nós usaremos de novo o Teorema de Pitágoras, mas primeiro temos que identificar quem é a hipotenusa. Percebemos que a hipotenusa ela fica do lado oposto ao ângulo reto. Nesse caso, a hipotenusa é x. Logo, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado também. Resolve as potências e aqui já tem uma dica. Toda vez que você tiver aqui, a letra repete, toda vez que você tiver aqui um com raiz e com potência, basta cancelar. Ou seja, ficaremos só com o valor 10. E aqui também, ó, tá com potência e tá com raiz, cancela a potência, temos só outro valor, que vai ser 10. 10 mais 10, 20. X ao quadrado é igual a 20. Está em potência, passa para o outro lado como raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 20. Podemos simplificar esse resultado ainda mais, ou seja, ele reduzir esse valor. Raiz de 20 não é uma raiz exata, então dá para a gente fazer uma simplificação dessa raiz. Como é que eu calcularia aqui? Eu armaria aqui como se fosse um MMC, mas na verdade é chamado de fatoração. Aqui eu vou dividindo por números primos. Se vocês viram a aula de MMC, se não viram, vão ter que assistir isso aqui. É muito importante para calcular aqui a raiz de um número não exato, ou seja, uma raiz que não tem um valor exato como resposta. Dá uma olhada lá e vão verificar os métodos de divisibilidade, que basicamente vai descobrir se o número é divisível por 2, por 3, por 5 e por 7. Mas vamos lá. 20, dá para dividir por 2? Dá, por quê? Porque ele é par. Então, 20 dividido por 2 dá 10. 10 dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então, eu coloco 10 por 2 dá 5. 5 dá para dividir por 2? Não. Só dá para dividir agora por ele mesmo, que vai dar 1. Logo aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 5. Nesse caso aqui, eu vou mostrar um método como você fazer rapidamente calcular essa raiz. X é igual a... Colocará os três resultados aqui dentro da raiz. Isso aqui ainda é 20, ok? Não resolve, mas 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E aqui é onde entra o pulo do gato. Você vai olhar o índice dessa raiz. O índice é o númerozinho que fica aqui no canto, ok? Eu vou colocar isso aqui em cima. Nossa resposta é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 5. Eu não vou ficar aqui pegando espaço pequenininho. O poder da edição. Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu fatorei o 20. Deu esses três valores aqui dentro. Eu olho qual é o índice da raiz. O índice é um númerozinho que fica aqui no cantinho. Ó. Tem algum número aqui? Não. Então o número ele é 2. O que acontece? Para você tirar de dentro da raiz, você vai ter que cortar dois números. Nesse caso, tenho dois números iguais, eu posso tirar eles da raiz. Ó. Eu corto os dois e coloco um valor fora da raiz. Número 5 só tem um número 5, então ele vai permanecer dentro da raiz. Para quem não entendeu aqui ainda, veja bem. Para eu calcular a raiz quadrada, a cada dois números idênticos dentro da raiz, eu corto os dois e coloco um fora da raiz. Só como título de curiosidade, vamos supor que eu tivesse aqui, vou botar aqui um exemplo qualquer, raiz quadrada de 200. Como é que calcula essa raiz quadrada de 200? Basicamente, eu coloco 200, vou dividir por números primos, então 200 por 2 dá 100, dá por 2 ainda, porque é par, dá 50, dá por 2 ainda, dá 25, não dá por 2, não dá por 3, porque a soma dos algarismos dá um número que não é múltiplo de 3, mas dá por 5, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Essa é a forma de você calcular uma raiz que você não sabe qual é o valor dela. Apagarei isso aqui, eu só preciso desse valor. Raiz quadrada de 2, 2, 2, 5, 5. Como estamos falando de raiz quadrada, basta o quê? A cada dois idênticos, você corta os dois e coloca um fora da raiz. Então, eu tenho aqui dois idênticos, né? Ó, corto e coloco fora da raiz. Vezes. Só tem um número 2, então eu não posso fazer isso, porque eu tenho que ter dois idênticos. Mas eu tenho dois números 5, então ó, eu corto e coloco um fora da raiz. E quem não tem
um par idêntico a ele permanece lá dentro. Ah, mas tem esses dois. Sim, eu corto 2 e tiro um dentro. Eu teria que ter outro 2 para tirar esse 2 de dentro. 2 vezes 5, 10. Então ficaria 10 raiz de 2. Então, raiz de 200 é 10 raiz de 2. Ok? É assim que você calcula uma raiz que você não sabe, não conhece. Vixe, professor, eu não sei quanto é. Eu vou sair chutando? Não, dá para calcular dessa maneira que você vai sempre chegar no resultado. Beleza? Mas bem, então ali a raiz quadrada de 20 é igual a 2 raiz de 5. Vamos para a letra C. O poder da edição. Primeiro, para calcular aqui, usar o teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Eu tenho que identificar primeiro a hipotenusa. A hipotenusa, nesse caso, é o valor que está oposto ao ângulo reto, nesse caso, 11. E os outros dois são catetos. Então, eu tenho o seguinte, que 11 ao quadrado é igual a quem? A 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, aqui primeiro você resolve aqui as potências, né, que dá para resolver. 11 vezes 11, você armaria a continha lá e vai perceber que dá 121, ok? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Dá o espacinho, né? 1 vezes 1, 1. Somando aqui, 1, 2, 1. Então, aqui dá 121, igual a 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado é igual a x ao quadrado. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que colocar letras de um lado e números do outro. Aqui é resolver uma simples equação. Então, o que acontece? Eu vou pegar esse x aqui e isolar no primeiro membro. Para quem não sabe, membro é o que divide aqui, ó, a igualdade. Então, o primeiro membro é desse lado, o segundo membro é desse lado aqui. Nesse caso, olha a dica aqui que eu vou dar para vocês. Esse valor aqui, você copia igualzinho essa parte que eu selecionei aqui, ó, desse lado. Primeiro, ok? Então, 25 mais x ao quadrado é igual. E o que está desse lado vai para o outro. O que acontece? Normalmente, quando você muda de lado, você tem que mudar de sinal. Porém, se todo mundo mudar de lado, ninguém precisa mudar de sinal. Então, aqui eu tenho, ó, o segundo membro virou o primeiro membro e o primeiro membro virou o segundo membro. Ou seja, eu copiei o que estava aqui, os catetos, eu botei primeiro e a hipotenusa eu botei depois. Agora, o que acontece? Eu vou isolar só o x, eu vou passar esse 25 para o outro lado. E se eu passo esse 25 para o outro lado, sim, como é só um, eu vou passar ele mudando de sinal, ok? Logo, x ao quadrado é igual a 121 menos 25 vai dar 96. X é igual a raiz quadrada de 96. Raiz quadrada de 96 não é uma raiz exata, então vamos tentar simplificá-la. Eu coloco aqui, ó, formar a fatoração. Por 2. 96 por 2 é a metade, vai dar 48. Por 2 vai dar 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Vixe, que eu tenho muito número 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 3. Logo, vou apagar essa parte aqui, eu não tenho necessidade dessa multiplicação. X é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2, 2, 2, 2, 3. Vamos lá. A cada dois iguais, eu tiro um de dentro da raiz, né? Ó, x é igual a, cortei 1, 2, vezes 2 iguais. Não tem mais outro 2 para formar o par e não tem outro 3 para formar o par. Não pode ser diferente, tem que ter 2 iguais, não tem, então os dois vão permanecer lá dentro, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Ou seja, raiz quadrada de 96 é igual a 4 raiz de 6. Beleza? Então, esse é o valor de x, como a gente fez na fatoração agora. Vamos agora para o exemplo 2. Espero que tenham entendido. Primeiro, identifica a hipotenusa, faz o cálculo, isola o x, né, nesse caso, nessa questão aqui, e depois calcula a raiz do número. Se for uma raiz exata, coloca a raiz exata. Se não for uma raiz exata, você, no caso, fatora. Eu estou mostrando fatorando porque eu poderia aceitar a resposta sim, mas às vezes o Enem ele quer fatorar da resposta. Então, por isso que eu usei a fatoração. Vamos para o próximo exemplo. Vamos agora resolver o exemplo número 2. Ele diz o seguinte: os lados de um triângulo ABC medem 10 cm, 24 cm e 26 cm.
Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo, e aqui você usará o Teorema de Pitágoras para verificar se é ou não um triângulo retângulo. O teorema só é válido para o triângulo retângulo. Então eu sei que a hipotenusa ao quadrado será igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Se vocês viram na lição da explicação, lembrem o que eu falei. A hipotenusa sempre será o maior lado. Não importa qual triângulo retângulo será, a hipotenusa sempre será o maior lado. Então, nesse caso, nós teríamos como 26 sendo a hipotenusa e 24,10 centímetros sendo como cateto 1 e 2. Então, temos a seguinte cálculo. 26 ao quadrado é igual a quem? A 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Quanto é 26 ao quadrado? Vamos fazer o cálculo aqui do lado. 26 vezes 26 igual a 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 2, 12, com 3 que subiu, 15. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 2, 12, sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1 que subiu, 5. Okay? 6, 7, 6. Ou seja, 26 ao quadrado é 676. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. 24 ao quadrado é 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8, e 1 que subiu, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 6. 8 mais 9, 17, sobe 1. 1 mais 4, 5. Ou seja, mais 576. Somando esses dois, 676 é igual a 676? Sim, isso aqui é verdadeiro. Perceba que quando eu estou no triângulo retângulo, um lado vai dar exatamente o valor do outro. Logo, isso aqui, ó, como os dois valores foram iguais, logo isso aqui, ou seja, logo o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Okay? Ele pediu para afirmar, a gente pode afirmar porque a gente fez o cálculo e comprovou que ele é um triângulo retângulo. Vamos agora para o último exemplo, exemplo número 3, que eu quero mostrar um probleminha que também é clássico, sempre cai nas questões de Teorema de Pitágoras. Chegamos ao exemplo 3, o último exemplo, e vamos ver agora uma questão que o estilo dela é clássico, para esses problemas que utilizam o Teorema de Pitágoras. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento dessa escada aí? Essa questão é clássica porque normalmente eles utilizam essas questões que usam sombra ou, sei lá, um avião, posicionamento. Por quê? Porque quando a gente mede a altura, ela sempre fica na posição vertical. E aí ele também dá a distância da escada para o edifício. Então, se você verificar, essa altura aqui e esse pedacinho aqui formam um triângulo retângulo. Então, sempre que tiver uma questão que envolva sombra, provavelmente será um triângulo retângulo e você poderá utilizar o Teorema de Pitágoras. Relembrando, o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Eu desenhei aqui a figura, mas eu fiz um esquema aqui com um triângulo retângulo. Eu tenho que identificar que o lado que eu não possuo aqui é x, e esse x será a nossa hipotenusa, porque, olha no cantinho aqui eu tenho um quadradinho, o lado que está oposto a ele é a hipotenusa. Então eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. X ao quadrado é o x ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 15 ao quadrado, 15 vezes 15. Dessa vez farei direto, ok? 225. Para não perder mais tempo, porque a aula está ficando grande. X ao quadrado é igual a 64 mais 225. Vai dar 289. X é igual a... Está em potência, eu passo para o outro lado como raiz de 289. X é igual a raiz de 289, vai dar 17. Logo, a resposta é 17 metros. Esse é o tamanho do comprimento dessa escada. Beleza? Chegamos ao final desta aula. Espero que tenham gostado, ok? Deu muito trabalho, principalmente edição, cara. Eu vou fazer edição daqui a pouco. Com preguiça. Mas bem,
Para os meus alunos do segundo ano do Colégio Estadual Quilombola Luiz José dos Santos, eu vou deixar uma lista, ok, contendo 10 questões que serão corrigidas na semana que vem, beleza? Então, semana que vem terá um vídeo com a correção dela e vocês vão ter que me enviar via WhatsApp ou até mesmo pelo grupo do Facebook do Colégio fez. Para quem queira também responder essas questões, eu vou deixar também o link contendo aqui abaixo do vídeo no YouTube, então caso se interesse, clica, baixa, vê as questões lá e vou responder. Então espero que tenham gostado mais uma vez. Quem não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau!